Engenharias. Oferecimento Sengi, em defesa do profissional da engenharia, sempre. Residencial Caminhos de Compostela, seus melhores destinos estão por vir. Sebrae, soluções para sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. Ibagi, na Ibagi, seu sonho não fica no 0 a 0. E Queires, verão mais Queires, é tempo de comprar. Termina amanhã o seminário técnico da FIFA, realizado aqui em Florianópolis. Representantes das 32 seleções aqui estão, na companhia de dirigentes da FIFA e centenas de jornalistas de todo o mundo. O investimento do Estado para sediar o evento foi de R$3.900.000. Num Estado com tantas carências, em especial de recursos humanos, na polícia e nos serviços de saúde. A pergunta que fica é a seguinte: qual o retorno desse investimento? A visibilidade paga a conta? A visibilidade, a mídia espontânea, gratuita, com os jornalistas que aqui estão, levando as imagens de Santa Catarina, de Florianópolis, isso aí vai trazer mais gente? O que fica? Fica um legado? É possível mensurá-lo? Até o maior esportista catarinense da história criticou o evento FIFA. Guga disse o seguinte: eles estão lá em Floripa, porque o Guga estava no Rio de Janeiro, e foi lá que ele deu essa entrevista. O Guga disse assim: eles estão lá em Floripa agora e param todo o trânsito da cidade para a FIFA passar, mas no dia a dia normal o povo tem que pegar esse trânsito, então não é certo. É o que vamos tratar a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, você pode interagir participando do programa através das nossas redes sociais, via Twitter, via Facebook, está aí na tela os endereços eletrônicos. Hoje nós estamos na companhia do professor de turismo no Instituto Federal de Santa Catarina, professor Vinícius De Luca. Também recebemos a empresária Andréa Druck, diretora de turismo da ACIF, Associação Comercial Industrial de Florianópolis. O programa conta ainda com a presença da professora Paula Schomer, que é professora de Administração Pública na ESAG, na nossa UDESC. Obrigado pela presença de todos hoje no Conversas Cruzadas, que está no ar em nome de Sengi, em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial Caminhos de Compostela, seus melhores destinos estão por vir. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. Ibagi, para alugar ou vender, na Ibagi é bate-pronto. Queires, verão mais Queires, é tempo de comprar. Bom, professora, as redes sociais estão bombando, né? E nas redes sociais as pessoas são intensas, né? Têm opiniões muito fortes, é um canal democrático, né, de manifestação, e a percepção que tenho é de muita crítica, né, ao investimento que o Estado faz para a realização deste evento. Agora, o retorno, ele é maior? Ele se paga esse evento a médio e longo prazo? Qual é a opinião da senhora? Boa noite. Boa noite, obrigada aos colegas aqui de mesa, ao convite. Então, os estudos que têm sido feitos aí por alguns pesquisadores da área, né, de economia, principalmente em outros países que já receberam grandes eventos, mostram que a diferença é muito pequena de impacto em relação ao PIB, por exemplo, né, para uma cidade ou para o país. Então, até um estudo que eu achei bem interessante, um professor dos Estados Unidos, ele disse assim que, na verdade, ao invés de a gente argumentar que isso é interessante do ponto de vista econômico e com isso justificar a aplicação de recursos públicos, a gente poderia admitir que o país, dada enfim, a sua capacidade, né, no caso do Brasil, é um país grande, bonito, um país rico, porque estamos entre os mais ricos do mundo, um país alegre e que deseja receber uma grande festa, uma festa internacional que vai receber convidados de todo mundo, uma festa com padrão elevado, né, que é caro,
e que é um país que decide, lá pelas tantas, que tem condições de receber. Agora, o problema é que isso vai deixando mais evidente os nossos problemas de todo dia, né? Os problemas de trânsito, de saúde, etc. E a gente começa a comparar, poxa, mas eu não tenho isso todo dia. Por que eu tenho condições de fazer um evento com tanta qualidade, com tanto recurso, e temos condições de fazer, e não temos a mesma condição, né, de aplicar a nossa sabedoria, nosso dinheiro, nossa competência no nosso dia a dia, das estradas, dos hospitais, etc. Então isso fica mais evidente. Mas esse professor recomenda o seguinte: o país devia admitir que a gente vai celebrar o nosso trabalho, a nossa riqueza construída até aqui, com uma grande festa. Só que depois a gente tem que aplicar essa capacidade e o que aprendemos também com os problemas e com o que conseguimos aprender no nosso dia de melhorar a qualidade do cidadão, das nossas cidades. Né? Então, por aí. Ok. Professor Vinícius, fica um legado para a cidade? Valeu o investimento? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, André. Boa noite, professora Paula. Quando se fala em legado, é muito difícil mensurar. Pelos estudos econométricos, como a professora bem citou, é muito difícil, é muito pequena a margem de lucro ou prejuízo, mas, ao mesmo tempo, algum legado fica. Especificamente aqui, mas antes de falar do legado, Renato, é importante ressaltar resgatar um pouquinho da história. O Estado queria sediar a Copa do Mundo, não foi possível. O Estado queria receber alguma seleção, ou até mais de uma, como foi ventilado algumas vezes, e não conseguimos. De fato, a competição é bastante acirrada, é briga de cachorro grande. Nós queríamos ser sede do sorteio da Copa do Mundo também, que foi para a Costa do Sauípe. Não conseguimos também. Nos sobrou esse seminário. Especificamente, esse seminário nos trouxe alguns legados positivos, que são um pouquinho mais de know-how na captação de eventos. Entra para o portfólio, né? Sem dúvida. Fizemos um evento FIFA, ok, bacana, isso é importante. Deu tudo certo do ponto de vista da logística, né? Perfeito, planejamento, organização. Ninguém ficou preso no trânsito. Impecáveis, os jantares, a hospedagem. Ficou trancado no trânsito, né? Sim. Muita gente que recebi reclamação de gente do sul da ilha e tal, porque segura o trânsito, porque está passando a tropa, né? Mas enfim. Então, assim, tem esse legado positivo para muitos aí, trabalhadores do setor do turismo, especialmente na aquisição de know-how. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala no investimento estatal do Estado de Santa Catarina, como tu bem frisaste já na abertura, para o empreendimento privado, que sem dúvida alguma foi o maior beneficiado deste evento, porque ele sim apareceu muito mais do que a própria cidade, né? E apareceu com informações positivas na imprensa mundial, né? Ao mesmo tempo que há um investimento via FEESPORT de 3.900.000, a gente fica se perguntando, e eu tenho certeza que a sociedade inteira se pergunta, 3.900.000, não quero falar de saúde, de educação, de infraestrutura. Quero falar só desse recurso no esporte amador, por exemplo. E a gente vê aí atletas se matando, mendigando para conseguir participar de eventos. A gente vê ginásios desestruturados. A gente vê a estruturação do PEDIL, Plano de Desenvolvimento de Integrado do Lazer, lá no começo da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, praticamente com as obras engavetadas. Quer dizer, o legado mesmo a gente não vai receber. Tem a questão da imagem, que certamente alguns jornalistas vão fazer, porque chegaram antes, estão indo embora depois, uma outra matéria que vai sair na mídia, sim, mas isso vale o que foi investido? Penso que não. O senhor acha que não? Tá. André Duque, a sua opinião, qual é? Valeu o investimento de 3.900.000 reais dos cofres públicos estaduais? Isso retorna para o Estado? Eu espero. Boa noite, Paula, boa noite, Vinícius, boa noite, Renato, é sempre um prazer estar aqui contigo. Prazer recebê-lo. Eu suponho que haja um planejamento estratégico a partir desse investimento, né? Talvez assim, o legado, o resultado direto desta visibilidade, enfim, que eu também acho que foi muito restrita a visibilidade da cidade, do potencial turístico, do potencial atrativo não só de Florianópolis, mas de Santa Catarina, ele foi bastante limitado e restrito. Mas há um relacionamento, assim, processo de aprendizagem em grandes eventos, acho importante, né? Agora, há um relacionamento
e o entendimento do que pode estar começando a partir daí, né? Talvez por uma linha um pouco mais complicada, ou menos reta, a própria compreensão da importância do esporte como algo que deve ser investido, enfim, não sei. Eu estou supondo que se inicia uma perspectiva, né, diferente para a cidade, para o governo do estado, para o entendimento do turismo, para o entendimento, assim, da capacidade de produção de conteúdo que Florianópolis e Santa Catarina, a partir das suas belezas naturais, têm e que tem encontrado muita dificuldade em desenvolvê-los, né? Eu achei absolutamente perfeita a colocação da professora, né? Quer dizer, o problema não é ter os recursos para investir numa festa, numa comemoração dessas. O problema é não ter os recursos para investir ordinariamente, talvez inclusive em estruturas e capacitações que fariam com que a gente pudesse prescindir de investimento desta monta na hora de realizar e fazer, porque as coisas estavam ali dadas, né? Estavam feitas, as estradas estavam possíveis, o policiamento existe, enfim, né? Então, assim, o erro não é ter feito um investimento, né? Me parece, assim, que o erro que a gente vem cometendo há muito tempo é não estar planejando e investindo nas coisas que são realmente de base e que criam um projeto para a cidade, para o estado, enfim, de prosperidade mesmo, de crescimento e de grandeza coerente com as condições que a gente tem, né? Condições naturais que a gente tem. Bom, para daqui a pouco, depois do intervalo, eu queria saber a opinião dos nossos convidados sobre as declarações do maior esportista de todos os tempos, Santa Catarina, o nosso Gustavo Kirten, entrevista ontem lá no Aberto do Rio de Janeiro, torneio internacional de tênis no Rio. O Guga fez um desabafo, né, criticando o que está aí do ponto de vista de gasto público, de infraestrutura, de falta de planejamento e tal, e criticando que não vai ficar legado algum depois da Copa. Ele diz que nas Olimpíadas a situação vai ser um pouquinho melhor e tal. Daqui a pouco nós iremos comentar depois do intervalo. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Termina amanhã o evento FIFA, o seminário técnico da FIFA, com os 32 representantes das seleções que vão disputar o Mundial, centenas de jornalistas, um investimento do Estado direto de 3.900.000 reais. E qual é o legado que fica? A visibilidade paga o evento, a mídia espontânea, com os mais de 100 repórteres que aqui estão para os seus países de origem. Isso aí acaba pagando a conta. Essa visibilidade vai trazer mais turistas, vai servir também o evento FIFA aqui em Florianópolis como um portfólio capaz de atrair novos eventos do mesmo porte. É o nosso assunto hoje. Vamos ver o que o pessoal em casa está opinando. Pode ser agora, Janaína? Ok? Então tá, vamos lá então. Agora vai. Fazer uma mágica aqui, ver se aparece. Apareceu. O Walter Pierre disse assim: o pessoal veio fazer turismo e o povo, como sempre, está pagando a conta. James Garcês diz que fora o pessoal que veio fazer turismo, os outros só vieram fazer média. O Antônio Usadel: turismo nas costas dos cofres públicos, é isso que estão fazendo. Pergunte para qualquer um dos participantes, com exceção do Filipão, qual é a capital de Santa Catarina, e veja a resposta. Então tá, é o que deu para selecionar, né? Porque o resto aqui o pessoal acaba pegando pesado, né? E a gente publica tudo aquilo que é aceitável do ponto de vista do bom senso, né? Não tem censura, não tem nada. Tendo o bom senso aqui, permitindo a publicação dentro do aceitável, né? Do bom gosto, nós aceitamos aqui numa boa, não tem problema nenhum. Agora, o seguinte, né? Do ponto de vista da visibilidade, o Estado apostando muito de que os mais de 100 jornalistas e tal vão levar as imagens de Florianópolis para os seus países de origem. Será que isso funciona? E aí aquela dificuldade do turismo de você mensurar o retorno, né? O que volta, aquele turista que virá,
para cá, fruto desse evento, que ficou sabendo de uma cidade lá no sul do Brasil e tal, Florianópolis? Para que isso acontecesse de fato, deveria ter ocorrido um planejamento maior ao redor disso, né? Que no intervalo vocês estavam criticando um pouco uma tentativa que o Fórum de Turismo fez, eu participei dessa tentativa, de poder em algum momento mostrar para esses jornalistas alguma coisa do que é a cidade, do que ela tem para oferecer, inclusive com material mesmo informativo e tal, procurando ou causar algum interesse ou até, quem sabe, estender a estadia de algum e realmente transformar isso numa comunicação importante, né? Quer dizer, a gente mesmo lá no Simple on the Beach nos oferecemos um pouco como cenário, nossos fornecedores parceiros correram para mostrar. Hoje, por exemplo, Santa Catarina está produzindo os melhores vinhos do mundo, né? E não é um vinho, são vários vinhos, são várias vinícolas. Enfim, mas o jornalista que está na cobertura do dia a dia ali, ele não vai ter tempo para ir para São Joaquim, com certeza, tanto que alguns poucos, mas conseguimos passar com certa humildade um recado. Agora, que isso talvez pudesse ter sido articulado de uma maneira mais recheada mesmo de conteúdo, ou com uma iniciativa um pouco de, olha, vamos estender, o Estado convida, ou o município convida, articular realmente, assim, uma experiência mais interessante, com mais informação, isso poderia ter trazido um resultado, talvez, em termos mas não houve essa possibilidade, assim, né? Não teve, houve uma pequena articulação, assim, que também... Uma das ações do Fórum, inclusive, se me permite, André, fizeram contato com o Campus Continente, lá do Instituto Federal de Santa Catarina, e alguns alunos participaram de uma ação de entrega de material promocional de Florianópolis e tal. Quer dizer, houve, até porque o Fórum está recente, tem menos de um mês de concepção e organização, mas foi uma ação possível, né? Em alguns hotéis do norte da ilha, né, no aeroporto, e em alguns hotéis do centro, porque alguns jornalistas ficaram na cidade também. Foi uma ação pontual que a gente foi tentado fazer pelo trade local e por algumas entidades. De mapear, inclusive, onde que estariam esses jornalistas e tal, que também não foi um material, não foi oferecido, a FIFA não tinha o controle de onde estavam, quem estava, enfim, e outra coisa também, o jornalista, repito, ele está ali para fazer a cobertura, a empresa que está pagando a passagem para ele estar aqui, ele está querendo que ele mande conteúdo para saber o que o Gerron Valco vai dizer, se Curitiba está dentro, está fora, que acabou virando o principal do evento. O Filipão fez aquela média e tal, entusiasmando. Média inteira, né? Que o Filipão já é um cara que sempre vem para cá tirar férias e tal, mas como é que Florianópolis ficou fora da Copa e tal. E ficou nisso. O jornalista não tem tempo para ir para São Joaquim, para provar o vinho, para ir em Atomirim, para dar uma passeada de barco. Não existe isso aí. O cara estava ali no dia a dia para entrevistar os treinadores e tal, e mostrar basicamente aquela imagem ali fechada da sala de imprensa, né? Agora, a relação que o ouvinte faz, né, que o cidadão faz de uma forma geral, de que, mas é o seguinte, mas está faltando policial, falta efetivo, tem dinheiro para botar para um evento desse, mas está faltando médico no posto de saúde, temos aí, até ontem esteve aí onde a senhora está sentada, o Dr. Burke, que é juiz da vara de execuções penais em Joinville, e ele disse o seguinte: Renato, o Centro de Internação para Jovens Infratores, para aplicação de medidas socioeducativas, ele está pronto há mais de 4 meses e não está operando. Por quê? Porque falta gente, não temos pessoal, os equipamentos todos novos, modernos, não tem gente, não tem dinheiro para contratar. Quer dizer, esse tipo de comparação que o contribuinte faz, ele faz com razão? Faz com razão, mas eu acho que talvez esse seja um dos grandes legados da Copa, o legado de tornar o nosso espírito mais crítico para essas coisas. Pois é. Porque essa história, a gente vê que é possível fazer, a gente vê qual é o padrão FIFA e o que o pessoal está fazendo, fala assim, poxa, nós podemos fazer. É como quando a gente viaja para fora do país. Você vai lá fora e você fala assim, mas o ônibus chega no horário. Mas isso aqui funciona. Mas eu tenho informação sobre a cidade fácil, eu consigo me locomover. Aí você fala, mas por que não pode ser assim na minha cidade, no meu país?
Então, tu começa a ter um outro padrão de exigência, torna o cidadão brasileiro mais crítico. E nesse aspecto, eu acho que é muito positivo para o país. Então, a gente tem, né, esse investimento, também queria ressaltar que o governo do Estado faz, ele não é de todo perdido, não é um dinheiro perdido, porque é investido aqui, isso vai ser gasto aqui mesmo, quer dizer, os servidores, as empresas que vão prestar serviços, enfim, estão aqui de certa forma. Então, o recurso é concentrado, mas o dinheiro fica aqui, né? Gira na economia, é concentrado, e, exatamente. Então, os jogos, enfim, Copa do Mundo, Olimpíadas, e esses eventos como esse que a gente está recebendo mostram também a concentração de recursos, né, e de poder no mundo. A FIFA é algo que não é uma organização democrática, é uma organização que concentra poder e concentra em algumas poucas pessoas há muitos anos. Né? Quem decide esse tipo de investimento, você estava falando, por que que, né, a gente conversava aqui, por que que não direciona esse tipo de investimento para mais esportes, para mais eventos pequenos? A gente acaba mostrando uma característica da nossa sociedade, que é o poder está concentrado na mão do Estado e na mão de algumas empresas. O evento só evidencia, torna isso mais visível para o cidadão. É interessante. Então, eu acho que isso é muito bom, por um lado, porque eu vejo que as pessoas estão começando a ser mais exigentes e pedir que o governante não pode mais dizer, não, vai trazer impacto, vai ser ótimo para a economia. Então, mostra, então prova, ou você usa um argumento melhor. Então, você vai ter que fundamentar melhor, tecnicamente, né, e politicamente, quando você quiser fazer um gasto desse tipo. Você pode até fazer, mas você vai ter que argumentar melhor. Agora, numa leitura da ciência política, eu não sei se a gente consegue invadir essa área com tamanha propriedade também, professor Vinícius, porque o que explica que, quando o Brasil defendeu a candidatura numa mega Copa, porque com 12 sedes, nunca houve isso na história, o Brasil está investindo dinheiro em estados, para a construção de estádios, onde não tem futebol, acabou a Copa, no dia seguinte o estádio não vai ter serventia alguma, e todos os estádios na faixa de 1 bilhão para cima. Por que à época não houve crítica? Bom, vale lembrar que à época se disse, governo federal e CBF, que não haveria 1 centavo de dinheiro público, que a gente só via dinheiro público, com honrosas exceções. Por que à época ninguém tomou as ruas? E o Brasil está meio que tomado de um sentimento ufanista à época, né? Era um momento positivo, economicamente falando. Exato. 2007, a captação ocorreu da Copa do Mundo. Então era um momento positivo ainda, né? Era 2007, por aí? Foi depois da Copa da Alemanha, perfeito. Da África do Sul. Não? Da Alemanha, 2006. Né? Então era um momento positivo economicamente. Era um momento em que os investimentos estavam acontecendo, os indicadores todos eram positivos. Bons. Mas ao mesmo tempo, investimento em infraestrutura como a Copa do Mundo é extremamente positivo. Quem não quer melhoria em acesso de aeroporto, melhor, em estradas... Por que precisa de Copa para isso acontecer, né? Por que precisa de Copa? E não tem dinheiro externo. Quer dizer, é dinheiro daqui, é BNDES. Então, quer dizer, não há necessidade, quer dizer, a Copa do Mundo é o fato gerador, fomentador dos investimentos, que traz, sim, um efeito multiplicador. Até mesmo as grandes empreiteiras estão ganhando dinheiro? Estão, mas tem lá o cara que vende cimento, a fábrica de cimento, o trabalhador, quantas mil pessoas estão empregadas por conta das obras da Copa do Mundo, né? E esse é um legado, né? Se é mais barato ou mais caro, aí é uma outra conta, mas que há muita gente empregada por conta das obras extremamente necessárias, aí sem dúvida alguma. Mas me parece que, respondendo a tua pergunta, o momento era extremamente positivo. Complementando, é que tanto na época que se trouxe a Copa do Mundo, como também agora, por exemplo, quando Santa Catarina resolve investir, a gente não tem um mecanismo concreto, mais dinâmico, cotidiano, das pessoas opinarem sobre as decisões dos governos. A gente não teve uma consulta popular, um plebiscito na época para decidir se o povo queria ou não. A FIFA, se não me engano, faz uma pesquisa de opinião nas cidades candidatas e leva isso em consideração. A época. Hoje exatamente, é negativo. E tem muitas cidades que não se candidatam ou não vencem a candidatura porque a sua população, em sua maioria, contra. E a gente teve um aspecto interessante, mas em se tratando de Jogos Olímpicos, a Bélgica, que é o primeiríssimo mundo, chegou lá, acho que foi o presidente, primeiro-ministro da Bélgica, e disse o seguinte: olha, não nos interessa. Não é prioridade. Não é prioridade, que não nos interessa aí gastar essa enormidade de recursos para um negócio que
não vai deixar muita coisa no país. Tem muitas populações que são mais críticas, mas de fato a gente precisa ser mais crítico, né? Na época... Agora, interessante esse ponto de vista da senhora, né? De que o grande legado é o estímulo desse espírito crítico no brasileiro, né? De repente daqui para frente... Um outro legado que, nessa linha também é que a gente tem que aprender a negociar melhor os acordos, né? O Brasil, por exemplo, saber negociar melhor com a FIFA ou com quem quer que seja, ou quando você atrai um investimento para o país, você não está dizendo, não, vou dar tudo o que você quer, né? Eu vou dar isso, você vai dar tudo. Pois é, então a senhora, a gente pode aproveitar isso, dá tempo ainda, né? Dá tempo ainda. Estava lendo a informação hoje aqui o seguinte, né? Recife desistiu de receber as fanfests, né? Aquelas festas no entorno do estádio, porque o custo seria de 20 milhões de reais. Isso para uma estrutura temporária. 20 milhões de reais. Recife diz, não. Muita grana para pouco tempo e para pouco retorno. E a FIFA vai processar Recife, né? Sim, porque firmou o contrato, né? E aí agora Florianópolis pode receber e tal. Agora tem que saber se a cidade está interessada, né? Se a cidade quer, se a sociedade quer, se a municipalidade deseja, enfim, se é interesse do Estado. Será que é uma boa para a gente? Nesses moldes aí da FIFA? Pois é. Porque as fanfests que começaram na Alemanha, né? Foi a Alemanha que tomou essa iniciativa e foi, inclusive, exatamente, mas foi um modo da Alemanha, inclusive, se reapropriar dos recursos investidos. Ela conseguiu um retorno econômico importante de visibilidade econômica e foi criado lá, né? E depois foi apropriado para... no modelo em que é um modelo que vem, inclusive, até onde eu conheço um pouco o assunto, vem empacotado com as marcas patrocinadoras do... Né? Não sei se seria exatamente o caso. Agora, se Florianópolis tivesse a condição, né, de criar a sua forma, o seu conteúdo e a sua receita a partir disso, ao contrário de um investimento, né? Me parece, assim, que talvez para a gente reste ainda muito mais a possibilidade, seja muito mais interessante a gente fazer um off-Copa, né? A Copa que nós gostaríamos que fosse, ou assim, um estar no Brasil longe da Copa, ou, enfim, criar um conteúdo um pouco mais paralelo, né? Mas entendendo que neste momento tem algumas pessoas por aí voando, né? E procurando algum outro conteúdo também para otimizar a sua viagem, me parece, ou alguns brasileiros querendo fugir das cidades onde a Copa está acontecendo, que talvez seja aí uma oportunidade. Não sei, a FanFest pacotada, labelizada como ela já está, agora... talvez ela tenha muito mais um caráter predatório do que realmente revelador da personalidade da cidade. Assim. Não sei se vocês lembram, eu não me lembro de... Nós já tivemos, nos anos 70, né, Copa e meio regime militar na Argentina, enfim. Agora, eu não me lembro de um ambiente tão pesado, né, num ano de Copa do Mundo, com uma expectativa de tanta apreensão, porque essa é a realidade, né, de tanta apreensão com relação a manifestações, né, quer dizer, se questionava a questão da África do Sul, será que eles vão conseguir? Olha, não dá nem para comparar o quão distantes pró-África, né, eles estão da gente, né, do ponto de vista de obras, de infraestrutura e tal. Isso aí não dá nem para comparar. A África, já dá para dizer que deu, na comparação do tempo, né, deu um banho no Brasil, né, deu um banho no Brasil. E essa preocupação, eu acho que os gestores públicos, Recife, fazer festa pública e tal, é um negócio que o gestor público já fica, olha, na minha cidade não sei se é uma boa, com backblogs, com manifestações, ano eleitoral, é um risco político tremendo, né, de desgaste nas eleições de outubro. Até porque estamos em ano de eleições também, então boa parte dessa tensão tem a ver com o ano de eleições, porque aí também, né, os partidos e as lideranças políticas estão aproveitando, alguns desejando que dê errado para poder dizer, tá vendo, você fez mal, usar isso como argumento. Então as posições estão muito polarizadas também porque é ano eleitoral. É muito importante o cenário que a gente está vendo. Aí tivemos aquelas manifestações em junho, né, e desde então o clima está bastante tenso nas cidades brasileiras. Tem a ver com a Copa, tem a ver com as eleições e tem a ver também com essa maior criticidade aí da população em relação à qualidade do serviço. Um assunto para daqui a pouco, depois do intervalo. Bom, o professor Vinícius é conselheiro no Conselho Estadual de Turismo, né? Nós temos o Fundo Estadual de Turismo.
99% dos recursos do fundo. Em qual período, professor? De 2011 a 2013. 2011 a 2013. Então, de 2011 a 2013, 99% dos recursos foram utilizados, do fundo, né, foram utilizados para custear eventos e 1% para infraestrutura. Isso, infraestrutura e outras ações. Pois é. Então a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente discute esse assunto. Até já. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, legado do evento FIFA para Santa Catarina, para Florianópolis. É o nosso assunto hoje. Vamos ver o que está chegando aqui, pode ser? Vamos lá. Simone Zanella. Agora, pelo menos, conseguimos ver que policiamento tem. Falta dividir com o povo. Obrigado, Simone. O Marino Tessari. O esporte não é prioridade para os governos federal, estaduais e municipais. Só usam o esporte para se promover, inclusive colocando nos cargos pessoas sem perfil para o esporte. Perdemos uma grande oportunidade de melhorar as cidades. Bom, o seguinte aqui, ó. Professor, no Fundo Estadual de Turismo, entre 2011 e 2013, 99% dos recursos foram destinados para eventos e menos de 1% para infraestrutura, né? O 1% restante para infraestrutura e outras destinações. Tá errado isso? Pelo jeito sim, né? É esse dado. Agora, quem é que pode solicitar recursos do fundo via projetos, via os editais, né? Municípios, né? E entidades privadas sem fins lucrativos. Então, é muito mais fácil fazer um projeto para um evento do que para infraestrutura, sem dúvida alguma, né? Para sinalização turística, para infraestrutura via web, sistema de informação via web, para outros tipos de infraestrutura que aí não são eminentemente turísticos, né? Mas de água e energia, não entraria mesmo no escopo do Fundo Turismo, mas pires turísticos poderiam ser construídos a partir de recursos do Fundo Turismo também, mas não chega a projeto. Os projetos não chegam, os projetos que chegam são de eventos, né? Então o que se faz depois das análises? Se aprova, se não aprova, mas o que tem para aprovar? Eventos. Né? Então, mas o que poderia entrar então de infraestrutura? Tudo? Ou não? Pode entrar tudo, pode entrar tudo. O sistema de esgoto pode entrar? Não, não pode. Não pode, tá. Ampliação de sistema viário pode entrar? Pode. Pode entrar. Pode entrar? Pode entrar. Por exemplo, um calçadão num balneário pode entrar? Sem dúvida, sem dúvida. Restauração de praça, de monumentos, de igreja, a restauração pode entrar. Quer dizer, lembra que nós tivemos aqui tivemos aquela ressaca, acho que foi o quê? 2010? Na armação, né? Na armação. Até hoje não fizeram aquele calçadão. Está pela metade, nos lugares mais lindos da cidade. Está pela metade, está um pedregulho lá, um negócio. Custou 10 milhões aquele muro de pedra. 10 milhões de reais o muro de pedra. Faltou o calçadão. Uma senhora que tropeçou esses dias, ligou para a rádio. O jeito que ela caminhava sobre as pedras ali, tropeçou, bateu a cabeça, foi levar pontos no hospital e tal. Não tem cabimento o negócio desse. E ainda tem dois detalhes, né? A questão da regionalização, que é totalmente litoralizada desses recursos, né? Boa parte é litoral. Até aí, tudo bem, porque o fluxo turístico, apesar de termos na Serra, tem em Chapecó, tem no meio oeste, coisa e tal, mas ele é efetivamente concentrado mais no litoral. Mas é um estudo que a gente tem que fazer sempre, né? Mas o que chama mais atenção ainda é a concentração em poucos eventos. Né? Chama mais atenção do que até o dado de 99%. Estamos falando de o evento de kart, aquele que é mais? O kart nem entrou via conselho. Não foi. O que foi? A Volvo Ocean Race e a Regata Jacques Vabre. Né? São produtos interessantes que dão mídia internacional, sem dúvida. Lotam os hotéis de Balneário Camboriú, de Itajaí região, sem dúvida. Mas eles sozinhos, em 2013, representaram mais de 2/3 de todos os recursos do Fundo Turismo. Então... para a mesma cidade, né? Para a mesma cidade, inclusive.
Mas você estava comentando, Vinícius, que na verdade não vai para outros lugares porque muitas vezes não chega a projetos, não é? Então, esse é um desafio nosso. A gente tem que capacitar mais os nossos gestores públicos, né? Gestores nas prefeituras, por exemplo, para saber... Bom, aí também o próprio fundo tem que comunicar melhor, né? Que ele tem esse tipo de recurso, quais são as possibilidades. Esse é o lado do fundo. Mas também tem muito recurso que não é gasto, que acaba ficando na mão do governo federal, sobretudo, que tem muito mais dinheiro, porque não chegam projetos. Então, a gente precisa trabalhar na capacitação dos gestores que estão lá na ponta, que estão na gerência, né? Porque, como você falou, vai para grandes eventos, porque esse pessoal já tem uma capacidade de captação, sabe fazer o projeto, sabe encaminhar, sabe os trâmites, consegue o recurso. Não é que ele necessariamente, né, enfim, usou de alguma influência e tal, é que ele sabe o caminho. E muitas vezes o gestor lá da prefeitura e tal não sabe o caminho, não sabe fazer o projeto. Também. Então, é uma debilidade nossa enquanto burocracia. Pois é, mas nós estamos falando desses eventos aí que tem o apoio do poder público, tem a bandeira, tem o selo do poder público. Agora, quem destinou os recursos do fundo de turismo, eles bancam a iniciativa privada também? Não. Então, Empresas, a gente está falando do poder público. São municípios e entidades privadas sem fins lucrativos, quem pode acessar esse recurso, né? Pois é. Tá, e quem é que decide isso? É o Conselho? O Conselho avalia. Primeiro, tem vários trâmites, né? Tem um trâmite complexo aí. Os técnicos da SOL, da Secretaria de Estado, recebem, fazem uma análise documental, uma análise de mérito, depois encaminham ao Conselho, que faz uma análise de mérito, encaminha ao núcleo gestor, que é composto pelo presidente da Santur, pelo secretário de Estado, atualmente a mesma pessoa, e por um membro do Conselho, então são 3 pessoas que votam, e depois chega até o próprio secretário e ao governador. Então tem todo um trâmite, né? Tá, o seguinte aqui, ó, vamos retomar o que disse o Guga, que eu coloquei aqui na abertura do programa, a gente deu uma passada rápida. O Guga disse assim, ó: tomara que os caras fiquem para sempre lá em Floripa, porque nunca vi tanta segurança na vida. Essa distância entre a nossa realidade e o que vai acontecer em 2 meses na Copa é o que me deixa abismado, disse o Guga. O que mais? Não consigo enxergar grandes benefícios para o Brasil, além de um investimento pontual maior por alguns anos. O Brasil é um país incrível, ainda mais para os estrangeiros, que vão adorar. Acho que para a gente vai ser ruim. Vai ficar essa expectativa de mudança, que vai melhorar, e não é essa a realidade. A gente está vendo os aeroportos que não ficam prontos, o governo assumindo aí compromisso com o povo de maneira geral, na grande maioria das vezes não cumpre. Aí assume compromisso com a FIFA e faz um esforço sobre-humano para cumprir, e isso causa indignação. Quer dizer, o Brasil, para conseguir cumprir os compromissos FIFA, mudou a legislação, inclusive, né? Criamos um negócio que afronta, né, a lei de licitações 8666, criamos o RDC, né, o Regime Diferenciado de Contratações. Quer dizer, a contratação de empreiteiras, enfim, para execução de obras com dispensa de licitação. Quer dizer, um negócio fantástico, né? Mas ao mesmo tempo tem um lado positivo, né, Renato? Que agilizou? Agilizou bastante. O Instituto Federal tem conseguido construir campo a partir desse regime também, com uma velocidade muito maior do que... Mesmo assim as obras estão atrasadas. Sim, aí é outro problema. Isso mostra que as nossas regras também não são boas, né? A gente tem que ter reforma de regras de contratação na administração pública, porque a gente vê que no dia a dia é muito difícil você fazer uma obra, não dá. Você tem tantas etapas, né? Então, tem que, não que eu defenda, né, que o regime diferenciado tem que valer para tudo, mas a gente precisa de reforma nas regras. E outra coisa, essa questão de cumprir os acordos, né, que o Guga fala, a gente está fazendo um esforço sobre-humano para cumprir o acordo com a FIFA. Mas a gente tem que aprender o cidadão, o povo, o eleitor, tem que botar pressão para que os governantes cumpram as promessas, cumpram os acordos. Se você diz que vai acontecer até tal data no seu governo, etc., e você não cumpre acordo, você tem que ter uma punição, né, eleitoral, uma punição política, e o servidor público que não cumpre, né, o seu trabalho, não faz bem o seu trabalho, as empresas que não prestam bom serviço têm que ser punido. Então a gente tem esse é uma outra aprendizagem para a gente, tem que cumprir acordo. A questão cultural aqui das realidades, né, da exigência de segurança no trabalho, da legislação de proteção ao trabalhador, enfim, no Brasil, eu não tenho dado aqui, até a Janina pode pesquisar para mim aqui, nós tivemos mortes, né, de funcionários, de servidores, né, de operários, durante a construção dos estádios, enfim.
mas não deve ter passado de 10, 15 mortes, o que sempre há que se lamentar. Agora, vocês acompanharam essa semana, o Catar, é óbvio que não vai ter atraso nenhum, mas lá é o seguinte, é o Sheik decide, não tem nada, né? O Sheik decidiu, paga quanto quer, os caras trabalham de sol a sol. 500 pessoas morreram já nas obras do Catar para a Copa de 2022, confirmadas mortes de 500 trabalhadores indianos. Não é o povo do Catar que está trabalhando, aí vem indiano, vem filipino ali do lado e tal, e 500 pessoas morreram. Aí sem material de proteção, enfim, é um negócio, quer dizer, para a nossa cultura, nós não assimilamos esse tipo de coisa aqui, né? É uma questão cultural diferenciada, né? Lá vale tudo. O Sheik decidiu, está decidindo, não tem edital, ele paga, né? Não tem edital. Um regime absolutista não tem legislação ambiental, não tem. Ele contrata o que há. Quando eu fui para Dubai com o ex-governador Luiz Henrique, nós estávamos numa reunião, já contei isso inúmeras vezes aqui, né? E numa reunião com o Sheik lá e tal, ele estava explicando o negócio das ilhas artificiais e tal. E um deputado nosso, que é brincalhão aqui, o deputado Marcos Vieira, perguntou pro Sheik lá, assim, mas como é que vocês resolvem a questão, de brincadeira ali, né, mas não tão sério, como é que vocês resolvem a questão da legislação ambiental aí e tal, para a construção dessas ilhas artificiais, como é que é isso? Ele não entendeu a pergunta, como assim? Como autorização de quem? Não, eu faço da seguinte forma, muito simples, eu pego o melhor projetista do mundo, vejo qual é a melhor empresa do mundo que faz o negócio, vou lá, contrato o cara, ele vem, faz, eu pago ele conclui e vai embora. É outro mundo. Não é isso que a gente defende aqui. Mas até onde consta, contratam também as melhores empresas ambientais também, né? Claro. Ele contrata o que há de melhor para tudo, para minimizar o impacto, para construir, minimizando esse impacto, enfim. Nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Única coisa. Conversas cruzadas aqui na TV Com. Nosso assunto hoje, o legado do seminário técnico da FIFA, que termina amanhã. Vamos ver algo de positivo também aqui, né? André, do ponto de vista logístico, deu tudo certo, né? Eu digo da operação, de transporte, o espaço lá no Santinho, enfim. Quer dizer, a operação como um todo deu certo, né? Deu certo, foi bastante tranquilo. A gente teve uma parte do pessoal hospedado ali no Jurerê Internacional também. Sim. E não, da nossa perspectiva ali de onde a gente pode dizer, não houve nenhuma espécie de estresse, as coisas estavam tranquilamente dominadas, assim, uma estrutura boa de carros de segurança, enfim, o deslocamento todo bem organizado. E do que a gente escutou, assim, do nível de satisfação com o evento, com a organização, com toda a qualidade do serviço do Costão do Santinho, foi excelente também. Assim, as impressões são as melhores. Acho que sim, acho que fica um gosto de muitas coisas mesmo, né? Fica uma aprendizagem. Gosto muito dessa perspectiva de que há uma capacidade crítica também que se coloca, né? Como eu disse na minha primeira fala, eu acho que o erro, não é ruim ter o recurso e a capacidade para fazer esse evento. O que não tem explicação e o que é ruim é não ter o recurso e a capacidade para um investimento constante, um projeto constante, assim, que a nossa existência aqui, né, que o nosso crescimento, a nossa qualidade de vida em Florianópolis seja o grande evento, né, o grande projeto de um governo. Isso a gente realmente não vem assistindo, né? Mas vamos ver se também isso acho que vai dando um gosto, assim, vai nos aproximando de um savoir-faire, assim, de uma expertise, de uma vontade de estar entre os melhores modos de acontecer, né? E se a população segue tendo essa capacidade também de pedir, né, de orientar os seus governantes, porque isso falta muito na gente, né? A gente é um povo que paga, nós temos o pódio, né? Nós pagamos o maior tributo, entre a relação tributo e o que a gente recebe, nós temos o pódio da pior situação mundial, não tem para ninguém. Né? Não tem realmente para ninguém. Então, assim, começar a aprender
a controlar o dinheiro público, a definir o que a gente entende que deve ser socializado, que deve ser para todos, que deve ser um projeto. Eu espero que esse seja o grande legado, assim. E já li textos de alguns especialistas em marketing esportivo e que acompanham a história da FIFA, de que parece que o Brasil também contribuiu com um legado em relação à FIFA, assim, né? Dela perceber que ela precisa realmente procurar contribuir mais com... que ela precisa mudar, porque esse olhar crítico com relação à FIFA... Que nem tudo são spots e holofotes, né? Que as pessoas precisam ter um outro tipo de retorno com esse tipo de evento. Claro. Bom, para fecharmos o programa, as considerações finais, professor, qual é o recado que o senhor passa aí para o nosso telespectador do evento e o que fica? Bom, eu acho que está ficando mais transparente para o cidadão florianopolitano, catarinense, que a gente não pode aceitar calados a utilização de recursos da maneira como tem sido para alguns eventos, porque a gente, desde o WTC e agora esse evento, a gente sempre fala assim, não, vamos fazer esse evento porque daí a gente vai se mostrar e aí vai vir investimento, mas espera aí, é um depois o outro, depois o outro, depois o outro, e cadê a melhoria da qualidade de vida da população, que deve ser o objetivo final de qualquer sociedade, especificamente qualquer Estado, né? E mais especificamente de cada governo que está no poder. Então, quer dizer, eu acho que isso é uma lição a quem está no poder e uma lição para a gente cada vez mais cobrar. Cadê o resultado? É sempre, não, agora a gente vai projetar nossa imagem. Sempre projetar, mas cadê? Vem, então vem de volta agora. Até para defender essa ideia, professora Paula, é preciso criar uma ferramenta que apresente o resultado disso, né? Que seja possível mensurar o resultado do investimento, né? Até para convencer as pessoas. Sim, tem que melhorar a qualidade dos argumentos. E para isso, tanto mais profissionalismo técnico, né, de capacidade de orçamento, planejamento, prestação de contas, matriz de responsabilidades, que é uma coisa que a gente passou a conhecer a partir da Copa, né? Então tem lá a matriz com prazos, com responsáveis, e a gente tem que cobrar durante todo o processo. Trazer esse tipo de aprendizagem para o nosso dia a dia. E também desconcentrar recurso, né, desconcentrar poder, porque quando o recurso está muito concentrado na mão do Estado, na mão de algumas empresas, fica muito difícil para a população ter poder sobre esse recurso, por mais que você desenvolva mecanismos de controle. Então a gente também tem que diminuir carga tributária, né? Enfim, desconcentrar recursos está muito em alguns órgãos, algumas... RDCtizar, de certa forma, né? O empreendedorismo. Exatamente. Então, distribuir, porque aí as pessoas tomam as decisões, né? E aí dificilmente você consegue direcionar muito dinheiro para um evento só, porque você não tem disponível. Então, isso acontece naturalmente. Muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV. Especial para você que em casa também esteve aqui conosco. Estaremos de volta amanhã às 10 da noite. Conversas Cruzadas, quem decide ter opinião, assiste. Tchau. Conversas Cruzadas. Oferecimento Sengi, em defesa do profissional da engenharia, sempre. Residencial Caminhos de Compostela. Seus melhores destinos estão por vir. Sebrae, soluções para sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. Ibagi, na Ibagi, seu sonho não fica no 0 a 0.